Quero agradecer a presença de todos os visitantes, o André, o Xará, filho da irmã Marilda, que está aqui com sua família, sejam bem-vindos em nome de Jesus, e também o nosso querido amado pastor Eduardo, que vai trazer a palavra desta noite, para ser convidado aqui na frente, em nome de Jesus. É uma bênção na minha vida. Como os irmãos sabem, estou ainda me recuperando. Eu estou me recuperando dos problemas de saúde que eu tive e, graças a Deus, Deus me mandou um soldado de volta. Louvado seja Deus. Vamos orar? Agradecendo a Deus pelo período do meu povo. Olha comigo. Querido Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, por estar na tua presença, como sempre, pelo teu amor e pela tua graça. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor receba esse favor sobre o cheio suave dos nariz. Ó Pai, em nome de Jesus, expressados de corações quebrantados e contritos na tua presença. Ó Deus, continua falando conosco através do nosso querido amado pastor Eduardo. Em nome de Jesus, ó Deus, proclame em nossa vida e em nosso coração, completando, Senhor, a obra que começaste nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom. O melhor de tudo é que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Amém? Deus abençoe a igreja. Vou fazer logo a leitura da palavra da igreja de Jacim. Eu quero agradecer de novo o convite do pastor André para estar aqui com vocês. Na verdade, a gente estava muito bem, ele convidou para trazer a mensagem nesta noite. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que está nessa Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E mais os dois versos aqui: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Como sentar, irmãos? Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, eu te louvo e te bendigo pela tua palavra, Pai. Neste momento eu te peço, Senhor, que tu venhas abençoando, Senhor. Ó Deus, esse mensageiro, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, chegue ao coração de cada um dos ouvintes, ó Deus. Ó Deus, que ela venha, Senhor, ó Deus, que se cumpra, Deus, naquilo que ela é
estar aqui com vocês novamente, né, após alguns anos. Faz tempo que eu vim aqui pregar, né? Já vim visitar no passado, um pouco durante a pandemia, né? Depois disso, eu e minha esposa adoecemos também, passamos um período de provação, mas Deus nos deu vitória, graças a Deus. E nosso desejo ontem era vir aqui celebrar sempre com os irmãos, por isso nós viemos aqui, estamos felizes por isso. Amém? Mas, para aqueles que acompanham, mesmo que de longe, o nosso ministério, eu continuo dando aulas, né, no Seminário Nazareno, continuo trabalhando com as publicações de teologia da editora Saúde Cultural, né, e pela graça de Deus, né, e por indicação do pastor Gerson de Natal, nós fomos ordenados há 2 anos atrás na Assembleia Distrital da Recife. Então, é muita alegria, né, que eu estou aqui mais na congregação da Igreja de Nazareno, né, compartilhando com os irmãos daquilo que Deus tem feito e daquela palavra que é o que nos nutre, né. Bom, essa carta de Pedro, a epístola, né, que a gente pode chamar, ela foi escrita, e quem dera, né, todos os textos que a gente fosse ler da Bíblia fossem não exatamente curtos, mas que a gente conseguisse ler e entender o sentido dele dentro do contexto. Muitas vezes as cartas são um pouco mais longas, a gente não consegue ler a carta inteira para ter o significado e o contexto daquele texto. Mas Pedro, quando escreveu essa epístola, ele estava em Roma, né, ele já estava provavelmente na prisão em companhia de Marcos, né, Marcos que redigiu o seu evangelho ouvindo pela narrativa de Pedro aquilo que Jesus havia feito, enquanto eles compartilharam juntos aquela experiência durante 3 anos no ministério de Cristo. E aproximadamente 10 anos antes de Pedro escrever essa carta, Marcos publicou o seu evangelho, escreveu o seu evangelho para os romanos. Eles estavam em Roma e Marcos escreveu para os romanos. E Pedro, quando ele escreve ainda em Roma, ele escreve não diretamente aos romanos, mas como ele diz ao longo da carta, no início da carta, na abertura, aos forasteiros e peregrinos dispersos, né? E ele cita algumas cidades da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Que eram cidades que ficavam onde hoje se localiza a Turquia. Não eram os mesmos pontos de pregação do apóstolo Paulo, de maneira que ele estava escrevendo para outras congregações que provavelmente ele mesmo havia semeado em outra oportunidade. Mas ele escreve porque ele sentiu uma grande necessidade diante das provações que vinham sobre a vida dos irmãos. Primeiro que ser cristão naquela ocasião, naquela época, era bem diferente de ser cristãos hoje em dia no sentido social, vamos dizer assim. Hoje em dia nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade para pegar a palavra ainda, né? Sem sermos reprimidos, né? Mas não existe nenhum impedimento, não existe uma perseguição por parte do governo, como existia na época, né? Quando Pedro escreveu, nessa ocasião, havia pouco mais de 20 anos que Jesus havia ressuscitado. E desde então, aqueles que resolveram seguir a Cristo pela fé, eles realmente passaram a ser perseguidos. E muitas vezes a fé implicava na sua morte. De maneira que ser cristão era uma decisão de vida ou morte. E quando Pedro resolve escrever para esses irmãos que estavam na Ásia, ele quer consolá-los e confortá-los por causa justamente da grande provação, né? Em um trecho da carta ele escreve a ardente provação que veio sobre vós, né? Que eles estavam padecendo. Por alguns motivos, além do fato de serem cristãos, né? Como Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que aquele que quer servir a Cristo
piamente ou fielmente, esse padecerá perseguições. Então era uma coisa natural, ou era normal dentro da vida cristã, ele ser um forasteiro, ele ser um peregrino, ele ser perseguido. Ele sofreu uma perseguição, em parte religiosa, porque os judeus não aceitavam os cristãos, gentios convertidos ou judeus convertidos, tanto faz. Os judeus não aceitavam, eles se levantavam contra, e para isso eles levantaram também o Estado, que na época era o Império Romano. Então existia também uma perseguição política. Então eles sofriam essa perseguição. Eles sofriam também uma rejeição social. Eles eram marginalizados do ofício do templo, que era o local das cerimônias judaicas, até antes de Tito invadir Jerusalém e destruir o templo, mas nas cidades vizinhas haviam as sinagogas. Então, os cristãos eles viviam marginalizados. Os locais de culto geralmente eles eram nas casas, né, ou nas cavernas. Então não era uma opção social favorável a pessoa escolher a Cristo. Fora isso, ainda quero mais citar aqui que havia injúrias que eram lançadas contra os cristãos. Por exemplo, quando Nero ele acusa os cristãos de tacar fogo em Roma, isso não foi algo que surgiu simplesmente da cabeça dele, já era uma coisa natural culparem os cristãos por todo o mal que sobrevinha na sociedade. Como era uma coisa, até certo ponto, normal culparem os judeus, como foi na Alemanha nazista, que os judeus foram culpados, foram lançados pela culpa de todo o mal-estar que foi naquela época terrível, então se aproveitou daquilo e lançou a perseguição aos judeus. Com os cristãos não era diferente. Então havia a perseguição política, religiosa, a exclusão social, né? A seita dos nazarenos, né? Da cidade de Nazaré e Jesus de Nazaré. Mas há também quem diga que o Nazareno era como se fosse um título semelhante ou equivalente ao Nazireu no Antigo Testamento. Então existe essa possibilidade também. Mas os cristãos, em geral, eles eram considerados uma seita judaica. Eles eram marginalizados. E depois de tudo ainda por cima injuriados. Então Pedro, quando ele resolve escrever, ele diz vários trechos da carta, ele começa justamente como esse trecho que a gente leu. Amados, vestes-vos como peregrinos e forasteiros. E aí ele começa a trabalhar dentro do contexto da carta toda a ideia de que existe uma promessa de salvação, existe uma promessa de exaltação, mas que naquele momento o cristão tem que se submeter para passar por aquela provação. Então é uma carta de exortação, mas é uma carta também que tem alguns conceitos teológicos. Por exemplo, quando Pedro abre a sua carta dizendo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. A gente vai observar que depois de uns 10 anos de Marcos haver escrito seu Evangelho, depois de uns 20 anos de Cristo ter pisado na terra, já surgia aqui nesse versículo, num só versículo, a ideia da Trindade, né? A eleição pela presciência de Deus, a santificação pelo Espírito e a aspersão do sangue de Cristo, que é aquele que nos redime de todo o pecado. Então, Pedro já está com uma teologia um pouco mais elaborada. E eu tenho para mim que, embora eu não acredite que aqui ele tenha formulado a doutrina da eleição como foi formulada depois pelos reformadores, eu acredito que Pedro, assim como em outras passagens, na verdade, pouco antes dele falar
concupiscências carnais, ele está tratando eles como raça eleita, né, sacerdócio real, né, e geração eleita também, nação santa. Todos aqueles adjetivos pelos quais era conhecido os judeus. Então, quando Pedro está falando da eleição, eu tenho a impressão que ele está querendo incluí-los na mensagem de forma que eles sejam confortados pelo fato de eles estarem como peregrinos e forasteiros. Não acredito que ele tenha elaborado como foi feito na reforma a ideia da eleição, né, como foi feita posteriormente como uma justificativa para a salvação individual. Né? Aqui ele está equiparando algumas prerrogativas que existiam para os judeus da nação eleita, que era Israel. Então ele está estendendo, né, esse sacerdócio real, essa santidade, né, e essa eleição para os dispersos, marginalizados na Ásia Menor. Mas a gente observa que já existem alguns conceitos teológicos, como o da Trindade, né, conforme foi dito. E algo que chama atenção aqui também é que ele fala, né, que Cristo, né, ele foi então destinado à obediência e aspersão pelo sangue, né? Foi no seu sangue. E aqui a obediência, a ideia da obediência, segue na mesma linha que a do apóstolo Paulo em Filipenses, que vai dizer que Cristo ele foi obediente naquilo que ele foi vocacionado, né? Pelo aquilo que ele foi enviado, para que ele cumprisse o seu propósito de resgatar e redimir não só a nação de Israel como Messias enviado, mas também os gentios, e por consequência todos nós, né? E aqui a questão da obediência como um contraponto à desobediência de Adão. Enquanto Adão foi aquele homem que pela sua desobediência derrubou toda a humanidade, Cristo, pela sua obediência, levanta e exalta todos aqueles que creem em seu sacrifício. Amém? E Pedro, então, ele vai começar a falar dessa carta, a gente vai entender que ele vai falar muito do sofrimento dos cristãos. Eles realmente estavam passando por momentos de dificuldade. Mas ele vai apresentar, então, que existe um Deus que salva, um Deus que elegeu o início, um Deus que santifica, e um Messias que foi enviado para Israel, mas que, por outro lado, ele estendeu a sua salvação a todos aqueles que creem pela fé. Então, a ideia do apóstolo aqui é dizer que a fé daqueles irmãos ela é preciosa. E é tal ponto o comparativo que Pedro faz, que ele se refere, ele começa a fazer comparações com materiais com prata e ouro. Mas ele compara tanto a fé dos irmãos, ele fala aqui no verso 7, ele diz: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então ele está falando que aquilo que eles estão passando, aquilo que eles vão passar, é uma provação que eles vão vencer pela fé. E que a fé que eles devem manifestar é algo mais precioso e mais valioso do que o ouro. Só que mais para frente, na mesma passagem, no verso 19, ele vai falar isso também do sangue de Cristo. Ou seja, ele vai equiparando a valiosidade, o valor, o preço da nossa fé é equivalente ao preço do sangue de Cristo. Ele diz assim: olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, verso 18, né? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, para Pedro, tanto a fé quanto o sangue de Cristo são mais preciosos do que ouro e prata e qualquer outro bem corruptível. Então,
Pedro está dando uma receita para os irmãos, dizendo: olha, tudo que vocês precisam para vocês passarem por essa aprovação são os bens espirituais dispensados pelo Senhor. Os dons espirituais, porque a fé é um dom de Deus, e o sangue de Cristo, que veio para os redimir, é uma providência divina. Então Deus já nos proveu de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos suportar a provação. E não só isso. Quando Pedro está fazendo a sua exposição ao longo da carta, ele vai dizer, no verso 1:6, por exemplo, ele diz assim, que são várias tentações. Olha, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. E esse termo, várias tentações, ele vai contrapor, lá no capítulo 5, já no final da sua carta, ao Deus de toda graça, ou à multiforme graça de Deus. E na verdade essas várias tentações, a multiforme graça, ele está usando a mesma palavra no grego, ou seja, da mesma maneira que nós somos tentados, provados e expostos ao vitupério por Cristo, nós recebemos na mesma medida e da mesma multiforme graça pela parte de Deus para suportar toda essa provação. E a chave para tudo isso, eu podia, na verdade, essa carta podia ser lida a partir de qualquer livro, de qualquer texto, de qualquer capítulo ou versículo, desde que a gente fizesse a ideia toda do que Pedro está querendo falar. Porque ele começa expondo a necessidade de escrever aos que estão dispersos. Ele fala a respeito do sofrimento e da tentação, mas ele apresenta Cristo como aquele que provê o suporte necessário para a tentação, e daí ele passa então a exortar aos leitores da carta como eles devem proceder a respeito de todas essas coisas. Eu escolhi começar por esse texto no capítulo 2, no verso 11, porque ele está falando justamente aquilo que cabe ao homem fazer. Porque todo o restante é providência divina. Tudo que aquilo que os irmãos forasteiros, eleitos pela presciência de Deus, estão sofrendo, eles vão receber a providência e o propósito de Deus por causa disso. Mas existem coisas que dependem deles fazer, e ele vai dizer que isso deve ser feito segundo o exemplo de Cristo. Mas ele começa dizendo: olha, eu peço-vos que vocês vos abstenhais das concupiscências carnais. Aqui ele não estava com aquela ideia elaborada de João, que é a concupiscência dos olhos, da soberba da vida, aquela coisa que João, o apóstolo João, divide em três. Ele simplesmente fala das concupiscências carnais. Mas quando a gente segue dentro do texto, a gente vai entender que, na verdade, ele está querendo se referir à nossa própria humanidade. Não necessariamente algo. Claro que a nossa humanidade carnal é pecaminosa, ela tem a tendência ao pecado. Mas quando ele diz que vos abstenhais, ele está falando para que a gente refreie. Isso, vindo de Pedro, tem muito significado, porque Pedro era uma pessoa extremamente impetuosa. Ele era uma pessoa que não pensava duas vezes, ele não refletia, ele agia pelo impulso, ele agia quase que pelo instinto, se fosse um animal. Mas ele era muito impetuoso, ele não refletia. E uma coisa que chama a atenção é a quantidade de vezes que Pedro vai dizer ao longo da carta: sedes sóbrios. Porque ele aprendeu com Cristo, ele aprendeu através do sofrimento aquilo que ele estava querendo ensinar. Então ele diz: olha, eu peço que vocês se abstenham das concupiscências. Olha, pega a sua carnalidade e sossega, espera no Senhor. Ele vai dizer várias vezes, para se abster disso. Ele começa dizendo no verso 13, cingindo os lombos do vosso entendimento
alto da vida, no momento certo, também estão passando pela provação, estão debaixo da prova, lá debaixo do sofrimento da aflição. E daí o sábio diz a história, né, uma anedota, né, mas diz que ele pediu uma semana e voltou e disse ao rei, a frase vai passar. Tanto para que a angústia ele parecendo esperar inteiramente na graça que Deus ofereceu na revelação de Cristo Jesus, quanto aquele que está exaltado, para que ele não se ensoberbeça, mas vai passar. Porque a palavra de Deus ela nos traz moderação. E a vida moderada, a vida com sobriedade, que é isso que Pedro está ensinando e pedindo aos seus leitores, é o que vai fazer de nós um distintivo e um testemunho para as outras pessoas. Mas ele diz: sede sóbrios. Ele repete isso no verso, no final da epístola, né, no capítulo 5. Ele diz de novo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo está ao vosso redor. No meio da carta, ele repete também: sede sóbrios e orai. Então, ele estava falando para esse povo, várias vezes ele disse: olha, vocês devem ser sóbrios. E na primeira vez ele disse: sede santos como Deus é santo. Depois ele diz: sede sóbrios e vigiai, sede sóbrios e orai, sede sóbrios e sede compassivos. E cada vez que ele dá um exemplo de uma qualidade que se espera do cristão, ele diz: olha, vocês têm que ser sóbrios, têm que ser moderados, têm que esperar, têm que ficar debaixo da potente mão de Deus, como ele vai dizer no final da carta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e esperai, porque Cristo vai vir como refrigério. Da mesma forma, a mensagem de Pedro era muito clara, ele pregava a partir da ressurreição de Cristo. Da mesma forma que Cristo ressuscitou e está assentado à destra do Pai exaltado, assim também nós como cristãos. Então, a ideia de esperança, a ideia de suportar a provação pela fé, trazia como consequência, né, ou como esperança, a expectativa da segunda vinda de Cristo, para que viesse também a nossa exaltação, para que chegasse também a nossa. Então, além de falar que nós deveríamos seguir o exemplo de Cristo, como está aqui no verso 21 do capítulo 2, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, né? Então, a partir desse exemplo, eles deveriam ser sóbrios, eles não deveriam murmurar, como o exemplo daquela geração que por murmurar pereceu na sua peregrinação no Egito, quando saiu do Egito antes de tomar posse da terra prometida. Se a gente for visitar esse texto lá no Êxodo, a gente vai encontrar que aquela geração que pereceu no deserto, que não entrou na terra prometida, ela pereceu por causa da murmuração, porque veio a provação, veio a prova de Deus no deserto. Porque, irmãos, Deus prova sim a nós. Deus prova a nossa fé. E é justo que Deus prova a nossa fé. Porque é muito simples a gente dizer racionalmente que acredita em Cristo, que acredita que Ele foi o Messias que veio a Israel, e que Deus tinha um mistério que não foi revelado, mas dentro desse mistério, então, existia o projeto de salvação para toda a humanidade.
como Deus invisível mata seu próprio Filho na cruz e pelo seu sangue expiou o pecado de toda a sua criação. Para um crente isso não faz sentido. Por isso que a fé é necessária. Porque para que a gente acredite no propósito, na história de Deus, na revelação de Deus, no mistério, naquilo que Deus revelou à humanidade, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, e naquilo que Ele vai fazer em nós, é necessária a fé. Mas não pode ser simplesmente uma fé racional. Existe algo racional naquilo que nós fazemos, que Paulo chama de nosso culto racional. Mas a fé, ela tem que ser provada, ela tem que ser experimentada. Ela tem que fazer com que a gente tome atitudes que demonstrem essa fé. Muitas vezes para nós mesmos, para saber que Deus é na nossa vida. Quase todas as vezes, para quem testemunha a nossa vida, e principalmente para Deus, porque Deus vai se agradar. Porque é impossível que alguém agrade a Deus sem a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o fio das coisas que não se vê, mas aquelas que se esperam. Então Pedro está dizendo, vocês têm que provar dessa fé, e essa fé é o que vai fazer com que vocês se mantenham guardados pelo poder de Deus. Porque Deus tem a providência dele, Deus tem o escape. Mas se não for pela fé, o homem decai, o homem vai apostar, o homem desiste. Então a fé é necessária para que a gente possa aprender a viver com Deus, para que a gente possa testificar e testemunhar daquilo que Deus é na nossa vida. E porque Deus vai ver o que tem dentro do nosso coração. Porque sem a fé, sem a aprovação, não é possível que nós mostremos para Deus o que existe dentro do nosso coração. Por isso que Ele está falando a você que não deve murmurar. Está difícil, veio a aprovação, está sendo destruído, está sendo perseguido, está sendo injuriado. Estão acusando você de coisas que você não fez. Isso é terrível, irmão. Isso é injustiça. Mas suporte, porque vai passar. E não murmure. Não murmure. Pelo contrário, Pedro ele vai dar uma receita aqui de como nós devemos nos conduzir como cristãos através da submissão e daquilo que a palavra de Deus diz que é uma sujeição mútua do corpo de Cristo. Muitas vezes essa sujeição é extensiva a instituições ou a autoridades, como ele diz, sujeitai-vos às autoridades ou às ordenanças humanas. E ao longo do texto ele vai falar, vai dar várias exortações nesse sentido. Vai dizer que as mulheres se sujeitarem aos maridos, que aos maridos se sujeitarem aos esposas, se sujeitarem aos anciãos, e para que todos se sujeitem entre todos. Porque esse princípio de não passar por essa peregrinação, para viver, isso é quase um sinônimo da vida cristã. Mas Pedro também vai dizer, olha, apesar de tudo isso, alegrai-vos. Vocês devem ser sóbrios, vocês devem ser santos, compassivos, devem orar, devem vigiar, devem sujeitar-se uns aos outros, devem se sujeitar inclusive às autoridades. Como ele diz aqui, né, para que fazendo bem, tapeis a boca aos ignorantes, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não conhecem que aquilo que a gente faz é porque nós estamos regenerados, é porque começou a fazer parte da nossa natureza.
outra carta que Pedro escreve, ele vai falar que nós agora somos eleitos segundo a presença de Deus para sermos santos, e que a partir desse momento, então, nós somos coparticipantes da natureza divina. A partir do momento que nós somos regenerados na cruz, regenerados a partir de que nós somos salvos, então nós mudamos a nossa natureza. E isso tem que ser demonstrado, principalmente para aqueles que fazem o mal. Porque quando, através da nossa conduta, para aqueles que são ímpios e fazem o mal, nós fazemos bem, nós estamos tapando a boca da ignorância dos homens loucos, conforme o Espírito. Porque é um paradoxo, é um contraponto que se põe. Não rigidez, da mesma forma. E também é algo que se contrapõe ao que é ensinado na lei do caminhão, na lei mosaica. Mas ele vai dizer sempre, alegrai-vos, no verso 4, 13, quando ele fala justamente da lei própria, ele diz: não estranheis a lei própria que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Por quê? Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Aqui está a ideia, fechando a ideia da esperança que nós devemos ter. Porque se a gente vai sofrer com Cristo, e Cristo vai sofrer conosco, se Cristo ressuscitou e hoje foi exaltado, a gente também vai regozijar, a gente vai ser exaltado. Aquele versículo que Jesus fala assim no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa carta de Pedro poderia ser uma nota de rodapé, ou uma nota explicativa desse versículo. Porque aqui Pedro vai destrinchar toda essa ideia de que nós podemos sofrer no mundo, que nós podemos ter esperança no mundo, que através da fé nós vamos ter vitória, porque Deus nos guarda, nos livra, autentica a nossa fé, que é fundamental, porque ela equivale ao valor do sangue de Cristo que nos redimiu. E finalmente, nós somos exaltados. Tem que tomar, porque eu venci o mundo, aí fecha a ideia. Nós seremos também exaltados, porque vai passar. Mas olha só o que ele diz: alegrai-vos por ser participantes, porque é um privilégio. Mas olha o que vai acontecer, vai dizer aqui: quando isso estiver acontecendo na sua vida, na minha vida, na vida de todo cristão, que estiver participando, sofrendo perseguição, olha, ele diz que nenhum de nós padeça como um homicídio ou ladrão. Mas se padece como cristão, o Espírito da glória de Deus repousa sobre ti. E a própria glória de Deus sobre nós, irmãos. A gente está acostumado muitas vezes a dizer: dá glória a Deus, a gente abre a boca e glória a Deus. Pedro ensinou uma forma diferente da gente glorificar a Deus. Ele está ensinando que se a gente for padecer por ser cristão, a injúria, a perseguição, a injustiça, o Espírito da glória de Deus repousará sobre nós. Grande honra e grande glória. Ele ainda vai dizer que além de padecer como cristão, a gente deve se santificar como Cristo, tendo uma boa consciência. Tendo uma boa consciência, irmãos, é compreendendo o propósito de Deus em todas as coisas. Tendo uma boa consciência, compreendendo qual é o propósito de Deus, aceitando, mas não
se diz, com resignação. Porque existe uma ideia que é passada por Paulo, né, de que a tribulação traz a paciência traz esperança, e nisso não há confusão. O significado de paciência, nesse termo grego, não é exatamente do mesmo jeito que a gente entende a paciência nos dias de hoje. Né? Os estudiosos da língua eles podem explicar que esse sentido mudou, mas na antiguidade, na igreja primitiva, a paciência tinha o significado de contentamento, de conformidade, mesmo diante da adversidade. Aqui, Pedro está falando para ser um pouco mais do que paciente, está pedindo para se alegrar de fato, né? E ter essa boa consciência, ter essa boa consciência compreendendo o propósito de Deus. Porque existe algo que a gente tem que ter claro, é que se essa geração da igreja primitiva tivesse uma fé, que às vezes a gente decide, porque era necessário que fosse autenticado com sangue, para que realmente a prova da nossa fé tivesse valor para quem estava de fora. Porque na igreja primitiva, irmãos, não existia aquela organização que a gente tem hoje. Olha, domingo que vem é culto missionário, a gente vai fazer evangelismo durante o dia e de noite vai trazer uma palavra de missões. Na igreja primitiva, não existia essa ideia de missiologia, de missões como propósito da igreja. Existia a necessidade de sobrevivência. E muitas vezes, depois, ao longo do tempo, se tornar um mártir, publicamente, se tornou uma honra para muitos líderes cristãos que foram sacrificados em praça pública por não renegar sua fé. Por isso que Tertuliano vai dizer que a fé dos cristãos, a fé dos irmãos, é a semente da igreja. Porque era uma outra realidade diferente da de hoje. Mas se fosse uma geração com pouca fé, com certeza o Evangelho tinha passado e durado poucos anos. Não tinha chegado nem a essa carta que foi escrita 20 anos depois. Então, irmãos, a gente tem que ter essa compreensão de que é necessário, né? Nós temos essa fé radical, para colocar um termo moderno, né? Mas, sobretudo, ter um entendimento daquilo que Pedro coloca no final da sua carta. Ele, como eu já disse, né, nós ele fala da multigraça de Deus, que Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, para que depois de haver desfalecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, Ele mesmo vos confirme, Ele mesmo vos fortifique, Ele mesmo vos fortaleça. Então existe um propósito na aprovação, que é justamente o nosso fortalecimento, é o nosso aperfeiçoamento, tanto da nossa fé como do nosso relacionamento com Deus. Mas como ele vai concluir, ele diz assim: olha, irmãos, a gente deve abreviadamente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus. Ou seja, todo isso que ele está falando na carta toda, da gente padecer com Cristo, suportar a aflição, da gente ser exaltado após isso, da gente provar nossa fé, da gente usar nossa fé para ficar guardada debaixo da potente mão de Deus, e para que isso resulte em aperfeiçoamento, em fortificação, em fortalecimento, em confirmação. Tudo isso é a verdadeira graça de Deus. Com isso ele quer dizer: olha, essa aqui é a verdadeira mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é que nós aqui somos peregrinos, sim, porque a nossa cidade celestial está sendo preparada.
Aos quais, irmãos, eu quero fazer um parênteses, que ele disse para que nós devemos nos sujeitar às autoridades terrenas, mas existem limites para isso. Porque uma autoridade é constituída para refrear o mal, para promover o bem. A partir do momento que uma autoridade está fazendo o contrário, então a ideia de submissão e obediência, ela pode ser revista. E hoje em dia, eu acho que a gente vive em tempos que merece essa reflexão. Porque a verdade é que a Bíblia diz que os dias são maus, né? Mas parece que esses dias são um pouco piores. Talvez não tanto como de Pedro, né? Glória a Deus por isso. A gente conseguiu uma aprovação mais branda. Mas nem por isso nós estamos livres dela. Mas isso vai servir para nosso aperfeiçoamento, para nosso fortalecimento e para nossa confirmação diante de Deus. E essa palavra confirmação é a mesma que Jesus usa quando diz para Pedro, antes dele se converter verdadeiramente, né? Quando ele diz que Pedro ia negar a Cristo 3 vezes, que ele conhecia Cristo, né? Antes da noite que ele foi preso, ele diz: olha, quando te converteres, vai e confirma nos irmãos. Então, depois, mais tarde, ele diz: vai e apacenta. Então, Jesus sabia quem era Pedro, conhecia a natureza de Pedro, soube trabalhar com essa natureza de Pedro, e Pedro se tornou uma bênção. E é por isso que ele escreveu essa carta abençoada, que tanto vale para nós nos dias de hoje. Amém? Eu não estava com o relógio, não estava com o pé da hora, mas espero que a gente esteja no tempo, porque aquilo que o Espírito Santo falou, para mim, eu falei para vocês, amados irmãos, e eu quero só fazer uma oração, pastor. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo por essa palavra abençoada, Senhor, porque ela abençoou a minha vida e eu quero crer que abençoou também aos irmãos da igreja, Senhor. Porque a verdadeira graça de Deus, a tua verdadeira graça, Senhor, se manifesta muitas vezes, o Deus de maneira contrária ao que a gente imagina, Senhor, mas nós sabemos que tu és um Deus de providência, tu és um Deus, Senhor, que tem algo maravilhoso preparado para nós, e que toda essa tribulação, toda essa provação vai passar, Senhor. E eu sei, Deus, em nome de Jesus, que tu, Senhor, nos fortalece nesta hora, que nos consola e nos conforta, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém, amados? Amém? Louvado seja Deus, palavra abençoada do céu, com muito conteúdo bíblico, hoje em dia é raro, muito raro, pregações com conteúdo. Nós vemos pessoas que começam a falar uma frase e repetem a mesma frase por 1 hora e depois diz que pregou. Como é bom uma mensagem como essa. Queridos, vamos passar agora para